Shalom, shalom. Hoje é dia 28 de agosto do ano 2021. Estamos no dia 20 do mês de Elul, do ano 5781. Estamos iniciando a tarde com a Torá, a parte 2, né? Então nós estamos aí na parte 2 da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Kitavô, quando entrares, né? Então nós estamos aí no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat. Então hoje nós temos a nossa conclusão da nossa paraxá semanal, né? Então nós queremos aí ver a nossa 7ª aliá mais Mafitir, a leitura final da nossa paraxá semanal. Ela está no capítulo 29, verso 1 a 5, a 7ª leitura, e os versos 6 a 8 faz parte do Mafitir, a leitura final da paraxá, ok? Então, vamos fazer a nossa leitura, né? Capítulo 29, verso 1 a 5, que nos fala assim, encorajamento, né? Então diz assim: depois de escutar as 98 maldições de Moisés e de recordar as 49 maldições que Deus os ameaçara anteriormente, os israelitas atemorizaram-se, duvidando se poderiam suportar tal sofrimento. Portanto, Moisés chamou todo o Israel, a fim de lhes reassegurar o amor de Deus por eles, e disse-lhes: vistes diante de vossos olhos tudo que Deus fez no Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provações que viste com os teus olhos e aqueles grandes sinais e maravilhas. Realmente apreciaste esses milagres e eles vos ensinaram a crer na onipotência de Deus e respeitar sua palavra. Porém, isso não é suficiente. Deveis também aprender a apreciar a bondade de Deus. Contudo, até hoje, Deus não vos deu um coração para saber, olhos para ver e ouvidos para ouvir, isto é, com os quais possais apreciar sua enorme bondade, especificamente, como vos conduzi através do deserto por 40 anos, durante os quais vossas roupas não se gastaram, de tanto serem usadas sobre vós, nem teus sapatos se gastaram, de tanto serem usados sobre seus pés. Não comesses pão, nem bebesses vinho novo ou velho, comesses o milagroso maná e bebeste a água milagrosa do poço. Tudo isso para que soubesses que eu sou Deus, o vosso Deus. Aqui se encerra a 7ª leitura e agora nós iniciamos o Mafitir, a leitura final da paraxá, que é no mesmo capítulo 29 de Deuteronômio e os versos 6 a 8 com os comentários de Rashi. Moisés prossegue então falando em seu próprio nome. Além disso, viestes a este lugar, o território ao leste do rio Jordão, a Sihon, rei de Heshbon, e Og, rei de Bashan, e saíram ao nosso encontro para travar guerra, mas os batemos. Tomamos sua terra e a demos como herança às tribos de Ruven e de Gade e a metade da tribo de Menashe. Vedes, portanto, que Deus vos ama verdadeiramente, a fim de vos impressionardes o suficiente com a bondade de Deus. Guardareis as palavras desta aliança, estudando-as diligentemente, e as cumprireis, para que tenhais êxito em tudo que fizerdes. As palavras tranquilizadoras de Moshe continuam no 1º versículo da próxima paraxá que nós veremos a partir de amanhã. Então, ainda estáis todos firmemente postados, assim como o dia, que é suplantado pela noite, mas por sua vez a suplanta, desfrutastes períodos de tranquilidade no passado e desfrutareis mais no futuro,
apesar de todo o sofrimento que porventura experimenteis entre eles. E são justamente as épocas sombrias da vida que vos fortalecerão, habilitando-vos a perdurar para sempre. Moisés chamou todo Israel e disse-lhes: vistes diante de vossos olhos tudo que Deus fez no Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provações que viste com teus olhos e aqueles grandes sinais e maravilhas. Até hoje Deus não vos deu um coração para saber, olhos para ver e ouvidos para ouvir, isto é, com os quais possais apreciar sua enorme bondade especificamente, como vos conduzi através do deserto por 40 anos, durante os quais vossas roupas não se gastaram, de tanto serem usadas sobre vós, nem teus sapatos se gastaram, de tanto serem usados sobre seus pés, bem como o fato de que não comesses pão nem bebesses vinho novo ou velho, comesses o milagroso maná e bebesse a água milagrosa do poço, para que soubesses que eu sou Deus, o vosso Deus. Dado que ocorriam repetidamente esses milagres, se tornaram parte de uma segunda natureza para vós, e viestes a considerá-los ocorrências comuns. Portanto, não obtinheis inspiração para vos ligardes a mim por amor. Moisés prossegue então falando agora no seu próprio nome. É particularmente importante agora, quando vos preparais para entrar na terra, que vos ligueis a Deus, pois assim que passardes a ter uma existência mais natural, correreis risco maior de atribuir vossas realizações às vossas próprias habilidades e não à bondade de Deus. Esse falso senso de autoconfiança poderá, por fim, levar-vos a uma revolta contra Deus. Já começaste a enfrentar esse desafio. Viestes a este lugar, o território ao leste do rio Jordão, e Sihon, rei de Hesbom, e Og, rei de Baxã, saíram ao nosso encontro para travar guerra, mas os batemos. Tomamos sua terra e a demos como herança às tribos de Reuven e de Gade e a meia tribo de Menaxê. Então, compreensivelmente, podeis sentir-vos um tanto orgulhosos de vossos feitos e lisonjeados com a reputação que conquistastes entre as nações vizinhas. Assim, tanto para que vos impressioneis o suficiente com a bondade de Deus, e isso vos inspire para vos ligardes a Ele por amor, como para que não vos torneis presunçosos. Guardareis as palavras desta aliança, estudando-as diligentemente, e as cumprireis, para que tenhais êxito em tudo que fizerdes. Além disso, como se sabe que são necessários 40 anos para um aluno compreender plenamente os ensinamentos de seu mestre, Deus foi leniente convosco até hoje. Mas agora, visto que faz quase 40 anos que recebeste a Torá, Deus começará a exigir que cumprais os termos desta aliança. Então, cuidai em estudar bem a Torá e seguir todos os seus preceitos. Então, assim, nós encerramos, a nossa paraxá semanal Kitavô, Shabbat Shalom, Luciana Rodrigues, permanecendo firme aí até o fim, hein? Baruch Hashem por isso, Então, uma coisa importante que nós precisamos estar aqui conectados nessa nossa aliá de hoje, depois do povo ouvir, então, as 98 maldições que Moshe trouxe para eles, Então, Moshe começa a dizer para eles, na sequência, falando sobre todas as bênçãos e milagres que Deus vem operando desde o Egito, a saída do Egito, a travessia pelo deserto, até chegar ali, à porta da terra prometida,
que eles estavam prestes a tomar posse da terra prometida. Então, mesmo diante das maldições, né, Moshe, na sequência, para que o povo não sentisse o peso, né, das palavras, então Moshe vem e recorda as maravilhas e os milagres que Deus operou. E nesse sentido, das realizações dos milagres de Deus, então é mais uma vez uma forma de chamar a atenção para o povo, não ficarem focados nas palavras de maldição, mas contemplarem as bênçãos que estão ocultas dentro das palavras de maldição. E isso precisa se realmente elevar-se espiritualmente para poder compreender de uma forma mais profunda as bênçãos que o Eterno tem e que estão ocultas dentro das maldições. Então, as maldições, na realidade, são máscaras, né? Por quê? Os sábios falam que nós precisamos viver de uma forma a não ostentarmos as coisas, né? Que eu sou bem, que eu estou bem de vida, que eu estou bem evoluído, que eu sou próspero, etc. e tal. Então, por que os sábios falam que as pessoas elas tomarem cuidado para não ostentarem, né, mostrarem realmente a sua própria, o seu próprio progresso, né? Não demonstrar isso. Por quê? Para evitar que, de fato, os olhos da inveja, o chamado olho gordo, né, não seja lançado sobre você e venha trazer ali obstáculos, dificuldades para que você possa progredir na sua vida sucessivamente, né? Então é viver com modéstia, né? Então, as pessoas que têm uma grande prosperidade financeira, material e vivem de uma forma modesta, né? Então elas não chamam a atenção das pessoas, né? Do lado mal, do lado negativo, né? Das pessoas e daqueles que estão a serviço realmente do mal, né? Então, vive uma vida modesta e é uma bênção para os outros, é uma bênção para a sua família, é uma bênção para Deus. E recebe bênção sobre bênção. Então, é dentro desse aspecto também que os sábios vêm trazendo sobre a questão, o porquê das maldições sendo focadas dessa forma, né? E as bênçãos têm um resuminho, né? Pequenininho. E as maldições é extensa, né? Então é justamente isso daí, para que nós possamos realmente, à semelhança do Salmo 121, que nós possamos transpor realmente estas montanhas e ver que tudo realmente vem de Deus e é sempre para as nossas, para o nosso bem e são realmente para bênçãos em nossas vidas, ok? Então, nesse sentido aí. E depois, no finalzinho da nossa paraxá, nós temos aqui com os comentários de Irache, que nos fala sobre, são necessários 40 anos para um aluno compreender plenamente os ensinamentos de seu mestre. Por isso, os sábios falam nesse aspecto aqui, por causa dos 40 anos no deserto, onde Moshe, na liderança do povo, nesse sentido, 40 anos de ensinamento para o povo. E aqui no momento final, ele faz a sua despedida, o seu discurso final, o seu testamento, e o povo vai entrar na terra prometida. E aqui vamos dizer assim, nos momentos finais, Moshe fala assim, não esqueçam destas coisas que Deus fez por vocês. Porque daqui para frente, a partir do momento que vocês adentrarem a terra prometida, não será como foi na época do deserto, onde Deus fez milagres, milagres e maravilhas. E estas coisas tornaram-se de uma tal forma, de uma certa forma, muito comum para vós, que até mesmo vocês acham que, de uma certa forma, até obrigação de Deus para fazer milagres, né, nas vossas vidas diariamente. E não é assim. Então, a partir de agora, vocês vão adentrar na terra prometida,
E vocês terão que trabalhar, se esforçar. Vocês terão que angariar méritos. E por isso, o estudo da Torá, aprendendo as mitzvot, aprendendo os mandamentos da Torá, e dessa forma, como aplicá-las, obedecê-las, isso daí será méritos para vós, né? Então, dentro dessa questão, vai se firmar, então, a aliança, né? E vão permanecer assim. E ele alerta, cuidado com a presunção, né? De acharem que vocês são autossuficientes, que não precisam de Deus. Então, esse é o perigo em que, a partir do momento que tavô, quando entrares na terra prometida, né? E vocês terão que trabalhar, vão fazer isso, aquilo e mais aquilo, e aí vocês serão prósperos pela bênção divina e não pelas suas próprias forças. O vosso trabalho é uma consequência natural daquilo que Deus está confiando a vós. E o fruto do vosso trabalho, a prosperidade do vosso trabalho, também é um fruto divino, é uma bênção divina. Então, que estas coisas não façam com que vocês se tornem autossuficientes aos seus próprios olhos, achando que não precisam mais de Deus. E aí será um perigo para vós. Isso poderá afastá-los de Deus, aí então as maldições virão sobre vós de fato, né? Então, nessa exortação, Moshe está mostrando aí, de fato, o aprendizado. E por tratar-se de 40 anos, então Rashi, ele comenta nesse sentido. O aluno, para ele poder compreender os ensinamentos de seu mestre, é necessário 40 anos de estudo, né? Por isso que, dentro do mundo judaico, literalmente falando, o israelita, ele já, desde a sua tenra idade, ele já começa, de fato, estudando a palavra. Então, por isso que os sábios falam que quando as crianças entram na escola, né, eles começam a aprender exatamente Levítico, as leis, né? Começam dessa forma aí. Para que realmente, quando chegar na sua idade mais madura, eles possam de fato cumprir aquilo que Provérbios diz, né? Ensine as crianças no caminho que devem andar, que mesmo depois da sua idade adulta, eles não esquecerão e não abandonarão o caminho da verdade, né? Então, esse sentido aqui é para mostrar que realmente o bom e maravilhoso aprendizado está dentro desse foco aí de 40 dias, 40 anos, melhor dizendo, né? É o estudo realmente, um estudo contínuo, ok? Baruch Hashem por isso daí, né? Shabbat Shalom, Pedro Zaghini, Janice, é difícil esse nome aí, depois vou aprender como fala, tá bom, Janice? O Saulo Rodrigues, Marli Stael, a Luciana Rodrigues, né? O Josélio Tavares, a Malu, Distrito Federal, e a Maria Luísa, lá de Tocantins, né? Mais alguém aí, dá um shalom aí pra gente, para poder aparecer o nome aqui, podermos dar um Shabbat Shalom, né? Também queremos registrar aqui um Shabbat Shalom para as seguintes pessoas aí que estão sempre em conexão com a tarde, com a Torá, ok? Voltou, foi e voltou. Eu fui e voltei, viu? Porque o sinal aqui hoje está meio esquisito, aqui na nossa região, ok? Vamos lá então, a Solange Gama, Rio de Janeiro, o Francisco Chagas, a Maria Isabel Gouveia, de Lucélia, interior de São Paulo, a Maria Madalena Azevedo e Mônica Bizelli Reis, de Rio Claro, interior de São Paulo, a Carolina Oliveira, a Radassa Todá, a Yara Oliveira, Walten Sir Almeida, de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Carlos Esquivel, do Rio de Janeiro, e Albrecht, né? Alessandra e Ângelo,
né, de Davi Souza e Ohanan Ferreira, né, a Alessandra Ângelo, se não me engano, Três Pontas, Minas Gerais também, né. Então nós queremos deixar registrado aqui um Shabbat Shalom para essas pessoas também, ok? Amados, hoje nós estamos na nossa sexta leitura da Haftará, da porção do profeta Isaías, que faz parte de Nahamu, Nahamu, consolai, consolai o meu povo, que está dentro do mês de Elul, né? E então vem a porção do profeta aí, com os comentários de Irash, sobre Nahamu, Nahamu. Então vamos lá. A Haftará de hoje está no livro do profeta Isaías, né? Jandir Dias, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Baruch Hashem, Jandir, a ti, família, comunidade, um Shabbat Shalom para vocês aí, ok? Então, no capítulo 60 do profeta Isaías, Ishayahu, do verso 1 ao verso 22, com os comentários de Rash, a porção Nahamu, Nahamu, assim fala conosco, então, nessa sexta porção, a penúltima das 7 porções do profeta sobre consolação, consolação, ou consolai, consolai o meu povo, diz Hashem. Então, Isaías transmite as palavras consoladoras de Deus à cidade de Jerusalém devastada. Levanta-te e resplandece, porque chegou tua luz e a glória de Deus brilha sobre ti. Pois eis que a escuridão cobrirá a terra e as trevas espessas cobrirão os reinos da terra. Porém, sobre ti brilhará a luz divina e sua glória aparecerá sobre ti. Visto que somente tu serás iluminada, as outras nações andarão pela tua luz e seus reis caminharão pelo brilho de teu esplendor. Ergue teus olhos, observa ao teu redor e vê. Todas essas nações se juntaram, vieram a ti, como eu disse que viriam. Teus filhos virão com elas de longe, e tuas filhas serão elevadas ao lado dos reis. Então verás o que trouxeram, e ficarás radiante, e teu coração se assombrará e se dilatará, porque a abundância do oeste virá e a te pertencer. A riqueza das nações virá a ti. Uma multidão de seus camelos te cobrirá, apinhando tuas ruas. Todos os camelos jovens de Midian e de seu filho Eifá virão da terra do sobrinho de Midian, Shevá. Carregarão ouro e incenso e proclamarão os louvores de Deus. Todos os rebanhos de Quedar, filho de Ismael, serão juntados e trazidos a ti. Os carneiros de Nevaiot, filhos de Ismael, te servirão. Serão ofertados com aceitação sobre meu altar, e com isso glorificarei meu templo glorioso. Quem são estas nações que voam a Jerusalém como nuvem, como as pombas voam para os seus abrigos? Pois os habitantes das ilhas virão em massa a mim, e os navios do mar de Tarshish atracarão na costa de tua terra, como faziam no início da época do templo, no reinado de Salomão, para trazer seus filhos de longe, sua prata e seu ouro com eles, em nome de Deus, teu Deus, e para o Santíssimo de Israel, pois terão tomado conhecimento de tua fama, porque ele te glorificou. Estrangeiros construirão teus muros, e seus reis te servirão, pois apesar de que em minha ira te golpeei, agora, em meu favor, para contigo, tive misericórdia de ti. Eles manterão teus portões sempre abertos, não serão fechados nem de dia nem de noite, para que os emissários das nações possam trazer-te a riqueza das nações, bem como seus reis em procissão. Pois a nação e o reino que não te servirem perecerão.
tais nações serão destruídas. A glória do Líbano virá a ti, buchos, abetos e ciprestes juntos, para glorificar o lugar do meu santuário. Assim honrarei o lugar onde ponho os meus pés, por assim dizer. Os filhos de teus opressores irão a ti inclinados, em posição de submissão. E todos os que te desprezaram se prostrarão perante a sola de teus pés e te chamarão a cidade de Deus, Sião, cidade querida do Santíssimo de Israel. Em vez de seres abandonada e odiada, sem ninguém que passe por ti, eu te tornarei um orgulho eterno, a alegria de todas as nações. Em sentido figurado, mamarás o leite de nações, mamarás no peito de reis, assim saberás que eu sou Deus, teu Salvador e Redentor, o poderoso de Jacob. Em lugar do cobre que tomaram de ti, eu te trarei ouro. Em lugar do ferro que tomaram de ti, eu te trarei prata. Em lugar da madeira que tomaram de ti, eu te trarei cobre. Em lugar das pedras que tomaram de ti, eu te trarei ferro. Substituireis teus oficiais que em teu exílio extorquiram de ti os seus impostos, por oficiais que te regenerarão em paz. E substituirei teus governantes, que em teu exílio te oprimiam, por governantes que te dirigirão com justiça. Considerai como caridade o dinheiro que teus antigos oficiais e governantes te extorquiram. Não se ouvirá mais falar da violência em tua terra, nem de roubo e destruição dentro de tuas fronteiras. E chamarás teus muros salvação, e os teus portões louvor. Não precisarás mais do sol para luzir de dia, e para que haja claridade de noite. A lua não te dará luz, pois não necessitarás dela. Deus será tua luz eterna, e teu Deus será a tua glória eterna. Teu sol não se porá mais, e tua lua não se recolherá, porque Deus será a tua luz eterna, e os dias de teu luto finalmente terminarão. Os membros de teu povo, todos eles justos, herdarão a terra para sempre, pois são os descendentes da minha plantação, os patriarcas e as matriarcas. A obra de minhas mãos em que me gloriarei. Eu os multiplicarei como prometi. A menor família se tornará 1000 pessoas, e o menos notável deles virá a ser uma nação poderosa. Eu sou Deus. Se eles não forem dignos, trarei a redenção em seu tempo. Porém, se forem dignos, eu a apressarei. Baruch Hashem, aqui nós finalizamos então a nossa leitura da Haftarah, né? Consolai o meu povo, diz o Eterno. Aqui nós temos a palavra, né, do profeta com os comentários de Rashi, e que nos fala, né, levanta-te e resplandece, porque chegou tua luz e a glória de Deus brilhou sobre ti, né? E a escuridão, pois eis que a escuridão cobrirá a terra, as trevas espessas cobrirão os reinos da terra. Porém, sobre ti Deus brilhará e sua glória aparecerá sobre ti. Aqui está falando exatamente de Jerusalém, Sion, a cidade do grande rei, do rei dos reis, que é o único Deus e o único Salvador. Então, nesse aspecto aqui, nós estamos vendo, né, desde os dias desde os dias do profeta Ishaiah, realmente, aqui está sendo falado de profecias milenares que se concluiriam ou aconteceriam, sucederiam nos últimos dias, no limiar
realmente da revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, e também o limiar do 8º milênio, quando realmente o mundo será totalmente, plenamente, completamente e perfeitamente transformado na casa de Deus, na moradia de Deus, na sequência da redenção final. Então nós temos aqui no capítulo 60 de Isaías, verso 1 a 22, profecias milenares que aconteceram nos dias de Isaías, posteriormente aos dias de Isaías, na sequência, na própria destruição do segundo templo, nos dias posteriores da destruição do segundo templo, para os nossos dias, para os dias que teremos pela frente com a revelação do justo Mashiach, para a redenção final, e na sequência, dentro da redenção do Mashiach, temos aí realmente todo o povo israelita dos 4 ventos do planeta retornando 100% a Eretz Israel, a construção definitiva do templo, do terceiro templo, que será plenamente construído, maior do que os 2 primeiros nas suas dimensões milimétricas, na sua metragem, na sua estrutura, e também de ordem espiritual, será superior aos 2 outros templos, pois a redenção final é exatamente para curar, sarar toda a terra, para que o mundo seja plenamente transformado na casa de Deus, na morada de Deus. Então nós vemos aqui que dos 4 ventos o povo retorna. E nós estamos vendo na própria leitura que retornarão com todas as dimensões de tesouros. Não somente de ouro, de prata e de cobre, mas também todas as preciosidades de pedras preciosas, tudo aquilo que é de fato valor que nós conhecemos na atualidade. Retornarão para Jerusalém, para a cidade do grande rei. Então voltará para Jerusalém. Toda a glória será restaurada em dimensões maiores do que anteriormente, né? Então nos fala sobre toda esta realidade. Depois nós vemos aqui na própria Haftará aquilo que sucederá depois dos dias de Mashiach, a redenção final, quando nos fala lá, né, os versos lá 18 em diante, por exemplo, nos fala: não virá mais falar de violência em tua terra, nem de roubo e destruição dentro das tuas fronteiras. Os teus muros serão chamados de salvação e os teus portões de louvor. Isso já será uma realidade nos dias de Mashiach, redenção final, né? Porque o povo assim se conduzirá realmente pelos portais, né? Da entrada da velha Jerusalém, né? Então, louvando a Deus, a partir do momento que entrarem nas fronteiras de Israel, então realmente experimentarão a salvação de Deus, né? E a partir do momento que entram pelos portões da cidade velha, que nós chamamos hoje de cidade velha de Jerusalém, então momentos de louvores em que as pessoas estarão enaltecendo o único e o verdadeiro Deus, né? Na sequência, o verso 19 nos fala que não precisará mais do sol, não precisará mais do brilho nem do sol nem da lua, porque de fato a claridade ela virá do próprio Deus. Aí nós já estamos no 8º milênio, a redenção final aconteceu, e aí então Mashiach, ele entrega a noiva de Deus, que é o povo israelita, a nação escolhida, a menina dos olhos de Deus, certo? Então entrega de fato ali a noiva para Deus, e as demais nações estão junto nesse limiar da entrada do 8º milênio. E então não haverá necessidade nem do sol e nem da lua para brilhar ou de dia ou de noite, porque Deus será a tua luz eterna
porque Deus será a tua glória eterna, né? Então, literalmente, plenamente, 100% garantido, acima disso, 1000% garantido, que realmente, definitivamente, não haverá mais luto, ou seja, tristeza, choro, dor, morte, doença, tudo que é coisa de ruim, não acontecerá definitivamente. É o Olam Rabá, o mundo vindouro, popularmente conhecido como vida eterna, né? E nos versos 21 e 22, né, da nossa Haftará, nós temos aí, né, os membros de teu povo, todos eles juntos herdarão a terra para sempre. Pois os descendentes de minha plantação, os patriarcas e as matriarcas, né, que significa minha plantação, então é a descendência, né, dos patriarcas e das matriarcas, eu os multiplicarei como prometi. A menor família será 1000 e o menos notável será uma nação poderosíssima, né? Antes de comentarmos aqui só a parte finalzinha do verso 22, nós temos aqui anteriormente, né, é só para nós comentarmos aí, onde nos fala sobre o versos, a partir do versículo 16, né, vemos aqui 17, né, em lugar do cobre que tomaram de ti, eu te trarei ouro, em lugar do ferro, eu te trarei prata, em lugar da madeira que tomaram de ti, eu trarei o cobre, no lugar das pedras que tomaram de ti, eu trarei ferro. Ou seja, tudo aquilo que foi tomado do povo de Israel, realmente retornarão para Israel de forma melhor, maior e dimensões espetaculares, certo? Nesse sentido aí. E concluindo então a nossa Haftará, das 7, né, que nós temos aí, a sexta, a penúltima, então, no final do versículo 22, eu sou Deus, em seu tempo eu as apressarei, né? Na porção do profeta, né, está escrito assim, e o comentário de Rashi, ele diz assim: eu sou Deus, se eles não forem dignos, trarei a redenção em seu tempo. Porém, se forem dignos, eu a apressarei. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que os dias da redenção final, com a revelação do Justo Mashiach, que é o momento da purificação final para o 8º milênio, certo? Para a vida eterna, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então diz assim, se realmente o povo judeu e aqueles que creem em Deus, se não forem dignos, ou seja, não tiverem méritos para que a revelação do Justo Mashiach para a vida eterna seja revelada, se não tiverem realmente méritos, não forem dignos, então Deus, ele reserva para o tempo determinado a revelação do Justo Mashiach para a redenção final e em seguida o Olam Rabá, o mundo vindouro. Se porventura forem dignos, ou seja, tiverem méritos, então Deus diz que ele vai abreviar esse tempo. Ou seja, ele vai antecipar a revelação do Justo Mashiach para a redenção final e automaticamente ele vai abreviar o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Por isso que os sábios falam que tanto para os judeus como para os não-judeus que estão na fé monoteísta com fundamento judaico da palavra, é necessário que nós estejamos cumprindo, os judeus cumprindo aquilo que lhes compete dentro dos 613 mandamentos, e aquilo para os não-judeus, os que estão na fé monoteísta, ombro a ombro com os judeus, aquilo que lhes compete dentro das 7 leis universais. Somados a isso, está exatamente o quê? O estudo da Torá e das 7 leis universais para aprendermos corretamente o que é, como fazer. E assim nós estaremos realmente ombro a ombro com o Filho primogênito de Deus, o povo israelita, nós estaremos então cumprindo
a palavra e o Eterno ele poderá então abreviar esse tempo. Por isso que há muito os sábios dizem assim, que os dias de Mashiach sejam para os nossos dias e que seja para agora, mas que seja para agora mesmo. Amém. Então é nesse sentido que nós precisamos ter a visão de que, sejam abreviados os últimos dias. Então, portanto, vamos cada vez mais nos dedicarmos ao estudo da Torá, ao estudo das 7 leis universais, a nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus para o genuíno arrependimento, as nossas preces diárias, que são as nossas tefilot, as preces diárias, fazemos então a nossa tzedakah, os nossos donativos, as nossas doações para as causas nobres, onde tem estudo da Torá, onde se aplica na questão dos pobres, dos necessitados, dos destituídos, do órfão e da viúva. Então, dentro da tzedakah tem tudo isso daí, ok? Iranilde Pereira, shalom, shalom, Iranilde. Então, amados, vamos ficando por aqui, pela graça de Hashem. Então, um bom encerramento do Shabat a você, sua família, as comunidades. Amanhã estaremos iniciando a nova Parashá semanal. Estamos indo para a conclusão deste ciclo dos estudos de Torá. Ok? Baruch Hashem, Shalom, Shabbatov, um bom encerramento do Shabat, um bom início de uma nova semana. Que realmente o Eterno venha dar a cada um cheiro suave, um cheiro agradável da passagem do 7º dia para os 6 dias comuns. Baruch Hashem, até lá.